Bom, hoje a gente vai direto ao ponto para desmascarar um inimigo invisível. O inimigo que, pasmem, convive com a gente, dorme nas nossas casas, senta nas nossas mesas de trabalho e fica ali silenciosamente sabotando a nossa saúde todos os dias. A gente vai mergulhar numa verdade que pode até soar um pouco dramática, mas é totalmente real. O nosso próprio ambiente foi desenhado para nos fazer ganhar peso. E não estamos falando só de fast food não, tá? São coisas super rotineiras, objetos e hábitos que estão engoedando e adoecendo as pessoas de propósito, sem que ninguém sequer perceba a armadilha. E aí surge aquela pergunta de $1 milhão. Por que tantas pessoas fazem dieta e ainda assim não conseguem emagrecer? Corta-se calorias, a galera se mata na academia, faz sacrifícios absurdos, mas no final das contas, a balança parece que trava. Ou pior, né? O peso volta com juros e correção monetária. A frustração coletiva em torno das dietas é gigantesca. Mas a gente precisa validar essa frustração e deixar uma coisa muito clara. A culpa não é puramente individual. Existe um conjunto inteiro de fatores sistêmicos e invisíveis que bombardeiam e sabotam o metabolismo humano todos os santos dias. E é exatamente esse mecanismo oculto que a gente vai desvendar agora. Então, vamos para a parte 1. A armadilha neurohormonal. A verdadeira causa. Para começar, a gente precisa urgentemente desconstruir um estigma social terrível e tirar esse peso da culpa das nossas costas. A definição médica atual é fascinante e, sinceramente, muito libertadora. A obesidade não é simplesmente ter um estômago grande. Não mesmo. Hoje ela é classificada oficialmente como uma doença neurohormonal crônica, progressiva e recorrente. Tá, mas o que isso significa na prática? Significa que a gente está lidando com uma verdadeira dependência química, um desequilíbrio hormonal que foi construído fisicamente lá dentro do cérebro. O problema raiz está na cabeça, nas vias que regulam o nosso balanço energético. Isso ilustra de um jeito brilhante o nosso maior erro de julgamento. O grande mito por aí diz que é apenas falta de força de vontade, né? É só fechar a boca. Mas a ciência prova exatamente ao contrário. Isso é um desequilíbrio neurohormonal. É uma batalha fisiológica totalmente injusta. Imagina só ter que lutar contra o próprio instinto de sobrevivência 24 horas por dia. O cérebro de quem sofre com ganho de peso não está simplesmente com preguiça. Ele está, na verdade, recebendo sinais químicos errados o tempo inteiro. Vamos dar uma olhada em como essa comunicação funciona. Pensa num grupinho de neurônios bem no centro do nosso cérebro, chamados MC4R. Eles agem tipo um pequeno operador de telefonia que controla a nossa fome. De um lado da linha, temos a leptina, o hormônio que liga para esse operador e diz: opa, estamos cheios, pode parar de comer. Do outro lado, temos a grelina, que basicamente grita no telefone: estamos em jejum, precisamos de comida agora. Num corpo em desequilíbrio, esse operador fica completamente confuso. A sensação de saciedade nunca chega de forma clara, e o sinal de alerta da fome fica tocando o dia inteirinho, mesmo que a pessoa já tenha comido o suficiente. É enlouquecedor. O que nos leva à parte 2, o sequestro do paladar, hackeando a biologia humana. Mas como, afinal de contas, a gente chegou nesse nível de confusão química? O ponto crucial é esta fórmula. A indústria criou o que a gente chama de alimentos hiperpalatáveis. Eles literalmente pegaram gorduras ruins e misturaram com açúcares, entupindo de produtos químicos e realçadores de sabor. E sabe o que é mais assustador nisso tudo? Essa combinação de muita gordura com muito açúcar simplesmente não existe na natureza. Não é natural. E quando a gente consome isso, gera um pico de euforia tão absurdo no sistema nervoso central que sobrepõe totalmente os nossos sinais naturais de saciedade. O cérebro humano vicia fácil nessa explosão de dopamina. Agora, prestem muita atenção nesse número: 90%. 90% dos produtos industrializados que a gente compra no supermercado contém açúcar adicionado. E olha, não estamos falando só daquele corredor de doces e guloseimas, não. Estamos falando do molho de tomate, do pão de forma inocente, dos salgadinhos e até dos temperos prontos para o almoço. O açúcar está escondido ali, bem debaixo do nosso nariz. Ele é usado justamente para garantir o consumo contínuo, criando um vício naquele pico de euforia que a gente acabou de falar, muitas vezes sem a comida sequer ter gosto doce. É mole? Bom, com o mundo inteiro ganhando peso por causa desse ambiente todo, a ciência médica trouxe uma solução que virou uma febre absoluta: as famosas canetas emagrecedoras, os análogos de GLP-1. E o que eles fazem de tão especial? Eles tentam justamente consertar essa armadilha neurohormonal. Eles imitam os hormônios que indicam saciedade, deixam a digestão e o esvaziamento do estômago mais lentos e, o mais importante, silenciam aquele ruído constante na cabeça que faz a pessoa pensar em comida o tempo todo. Mas por mais revolucionários que sejam, existe uma falha crítica na forma como essas medicações estão sendo usadas. E aqui vem o banho de água fria.
90% de novo. Essa é a taxa estimada de pessoas que voltam a engordar depois que interrompem o uso dessas medicações. A dura e fria realidade é que o remédio trata a química do corpo durante o uso, e só. Mas se o ambiente obesogênico ao redor, os alimentos que estão ali fáceis na despensa, os nossos hábitos, a mentalidade, se nada disso for alterado, adivinha, assim que o bloqueio químico do remédio for retirado, esse mesmo ambiente vai engolir a pessoa novamente e o peso vai retornar. Não tem jeito. Vamos entender mais sobre isso na parte 3, o perigo oculto nos produtos do dia a dia, muito além da cozinha. Pois é, isso faz a gente perceber que o tal do ambiente sabotador vai muito além da cozinha. Ele engloba até os itens que usamos no banheiro ou espalhados pela casa. Mas antes de mostrar o verdadeiro perigo, a gente precisa derrubar um mito gigantesco que tomou conta da internet recentemente. Dá uma olhada nessa citação do endocrinologista Dr. Carlos Serafim. A internet ficou cheia de vídeos dizendo que borrifar perfume no pescoço destrói a tireoide ou que os fixadores de perfume são metais pesados super tóxicos que alteram os hormônios na mesma hora. Gente, isso é mentira. Como o doutor explica de um jeito brilhante, fixadores são moléculas orgânicas, não metais. A dose absorvida por uma simples borrifada não tem impacto clínico nenhum na nossa tireoide. Podem continuar usando os perfumes em paz. Mas aí fica a dúvida, né? Se aterrorizar todo mundo com o perfume de todo dia é só o alarmismo barato de redes sociais, isso significa que estamos totalmente seguros com os outros produtos que passamos na pele ou usamos em casa? Infelizmente, a resposta é não. Existe sim um perigo químico real, validado pela ciência, que age ali bem silenciosamente. Se não é o perfume original, qual é o verdadeiro vilão dessa história? Apresento agora o verdadeiro inimigo invisível, que atende para um nome meio chatinho: fitalatos. Estes sim são potentes desreguladores endócrinos. Eles são substâncias químicas com a bizarra capacidade de imitar ou bloquear nossos hormônios naturais, bagunçando todo o nosso metabolismo e contribuindo absurdamente para aquele desequilíbrio sistêmico que dificulta tanto manter um peso saudável. E a pior parte, eles estão literalmente em todo lugar. Os dados mostram estimativas impressionantes de como acontece a nossa exposição aos fitalatos de forma crônica, dia após dia. Pensa só, cerca de 40% vem dos plásticos que usamos rotineiramente, 30% daquelas embalagens diversas que envolvem nossos alimentos e produtos, e outros 30% vem de solventes e cosméticos de baixa qualidade ou até falsificados. É a exposição crônica e cumulativa que destrói a saúde metabólica. Sabe o ato de esquentar comida num pote de plástico inadequado no micro-ondas ou consumir alimentos ultraprocessados embalados naqueles plásticos suspeitos? Tudo isso age como uma força invisível complicando o funcionamento do corpo. Então, como saímos dessa? Parte 4. Retomando o controle. Mude o ambiente. Caramba, a gente foi hackeado pela indústria alimentar e estamos cercados por embalagens que confundem completamente nossos hormônios. Mas calma, agora a gente vai virar esse jogo usando a própria neurociência a nosso favor. A regra de ouro, aquela para anotar e colar na geladeira, é esta: o cérebro sempre escolhe o caminho de menor resistência. Pensa bem, se a pessoa chega em casa do trabalho exausta, estressada, e o ambiente tem um pacote de biscoito brilhando em cima da mesa, e o aplicativo de delivery já aberto na tela do celular, é óbvio que é isso que vai ser escolhido. O ambiente dita as nossas ações. Então, se o cenário atual sabota a gente, a solução é redesenhar isso tudo para que o caminho de menor resistência seja, adivinha, a escolha saudável. E para fazer isso agora mesmo, aqui estão 3 orientações muito práticas e super baseadas em evidências para aplicar no dia a dia. Passo 1. Limpar o ambiente. Aquele pacote de doces ou salgadinhos hiperpalatáveis simplesmente não pode estar ao alcance dos olhos. O melhor esquema é nem comprar, para não ter em casa. Passo 2. Investigar o supermercado. Virar detetive de rótulos. Se tiver açúcar, xarope ou aqueles nomes esquisitos logo nos primeiros ingredientes de um produto salgado, foge que é cilada. E passo 3. Substituir os plásticos diários. Sabe aquele pote de plástico super antigo e manchado que todo mundo usa para esquentar comida no micro-ondas? Troca por potes de vidro. Só com isso, já se corta drasticamente a exposição crônica àqueles fitalatos que a gente comentou. O primeiro passo é sempre o mais desafiador, com certeza, mas ter o conhecimento nas mãos é algo muito libertador. Agora a gente sabe que não é apenas falta de vontade, é todo o entorno jogando contra. A pergunta que fica martelando agora é: o ambiente invisível vai continuar ditando a saúde de todo mundo ou a gente vai assumir o controle e redesenhar os nossos espaços a partir de hoje? Contem aqui nos comentários qual vai ser a primeiríssima mudança em casa. É sempre muito bom ler e interagir com as respostas de todo mundo. E claro, não esqueçam de se inscrever no canal para não perder as próximas investigações.